Paz e bem, meu querido irmão, senador Humberto Costa, senador Paulo Paim, senador Fernando Doeire, demais senadoras, senadores, funcionários dessa casa, assessores e brasileiras e brasileiros que nos assistem. Eu espero sinceramente que essa PEC das prerrogativas ou da blindagem não seja sequer analisada aqui no Senado Federal. Já me manifestei contrário a essa proposta de emenda à Constituição. Ela é inoportuna e indefensável no momento que nós vivemos no país a busca pela transparência, senador Cleitinho. Nesse exato momento, a Câmara dos Deputados está votando uma emenda aglutinativa para voltar o voto secreto, inclusive, para que os processos de parlamentares sejam deliberados sem qualquer transparência, autorizados pela Casa. Foi um destaque do Partido Novo, que conseguiu restabelecer o voto aberto em casos como esse, embora que, no texto principal, eu entendo a postura de alguns parlamentares de tentarem fugir da, vamos supor, a chantagem institucional que muitas vezes ocorre, porque o fim do foro privilegiado não foi votado ainda lá na Câmara dos Deputados, algo que foi aprovado nessa casa há 7 anos e que é o mecanismo, a trava do mecanismo que gera impunidade, gera corrupção, porque fica tudo na mão dos ministros do Supremo, os processos de deputados e senadores, dos seus correligionários, e, obviamente, que fica um poder protegendo o outro, é natural, é a trava no mecanismo. Então, em vez de votar, presidente, o fim do foro privilegiado, que está prontinho na mesa do presidente da Câmara, o que é que eles fazem? Colocam uma PEC que amplia o foro privilegiado. Nesse texto que lá está na Câmara, já foi aprovado em primeiro turno, presidente de partido vai ter foro. Você já pensou o troca-troca que seria se essa loucura fosse aprovada? É escancarar realmente a impunidade, inclusive, não apenas para corruptos, mas para pedófilos, assassinos, estupradores. A gente não tem absolutamente como votar a favor disso. Eu quero deixar muito claro que eu sempre lutei a favor da transparência aqui, desde o dia que eu cheguei. O senador Fernando Doeire não estava aqui ainda, mas eu fui ameaçado de forma, nas entrelinhas aqui, no dia da minha posse, quando eu lutei pelo voto aberto para presidente da Casa. E foi colocado nas mesas dos senadores uma matéria e regimento que isso poderia gerar cassação se mostrasse o voto, e eu disse na época, se eu for cassado por ser transparente com quem me elegeu, no primeiro dia, assumindo essa missão aqui no Senado, eu serei cassado com muita honra e volto de cabeça erguida para o meu estado do Ceará, porque seria trair o povo cearense se eu não apresentasse o meu voto, o que eu faço toda eleição de presidente dessa casa. Então, eu sou totalmente a favor do voto aberto. Inclusive, na época, o presidente eleito foi o Davi Alcolumbre, presidente atual, que prometeu no seu discurso de posse acabar com o segredismo na República. E nós conseguimos aqui uma PEC com a maioria dos senadores assinando, inclusive, número suficiente para que a gente pudesse votar, e nunca foi votado nessa casa. Mas o sonho não acabou. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, nós vamos sim
mais cedo ou mais tarde, conseguir essa conquista, porque é um clamor natural da sociedade. Essa questão do voto secreto para abertura de processos de parlamentares, que está nesse texto vergonhoso da Câmara dos Deputados, tem 5 pontos que eu considero essenciais. Primeiro, que a gente jamais poderia aceitar, é a falta de transparência. Segundo, como é que o eleitor vai avaliar o seu representante quando ele esconde o que ele pensa? Segundo ponto. Terceiro, diminui a responsabilidade do parlamentar naquela matéria, naquele caso específico. Como é que ele vai estudar profundamente aquilo para defender a sua ideia? Ele não vai. Vai ser um discurso raso. Aliás, vai ser um estudo muito superficial que vai esconder, a partir do momento que ele esconde o voto, ele não precisa estudar a matéria. Outra coisa, o anonimato ajuda a corrupção e a negociatas em portas fechadas. Isso traz voto secreto. E a representação perde completamente o sentido. Completamente. Você que vota num parlamentar pelas ideias dele, você não vai saber o que é que ele está votando do teu interesse. Então, é estarrecedor, em pleno século XXI, a gente perceber que um projeto que poderia ser interessante, garantindo a imunidade parlamentar que hoje está ameaçada de morte no Brasil, até de fala em tribuna. Tem parlamentares hoje sendo indiciados pela Polícia Federal. Que democracia é essa? Só se for a relativa do Lula. Aí sim. Mas não é democracia você ter hoje parlamentares que pensam 2 vezes o que é que podem falar, senador Plínio Valério, de uma tribuna de uma casa. É isso que está acontecendo. Nós temos hoje pessoas que não podem dar entrevistas no Brasil, num país que deveria ser livre. Por exemplo, o ex-assessor internacional do governo anterior, Felipe Martins, não pode dar entrevista, está proibido pela justiça. O próprio ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, não pode dar entrevista. Vários jornalistas fora do Brasil, com conta bancária congelada, rede social bloqueado e até passaporte retido, coisa que você só via no nazismo. Hoje acontece no Brasil. Como é que se diz que tem democracia? Então a ideia de deixar mais claro ainda do que está no artigo 53, o direito a quaisquer palavras, voto e opinião do parlamentar, algo natural de um parlamento onde você está representando a voz de milhões, hoje ameaçado, se caminhava para ter uma imunidade parlamentar, deixar claro isso, tirar das mãos do ministro de Supremo essa subjetividade. Mas o que está acontecendo nessa PEC é o inverso, está se ampliando o foro, inclusive para dono de partido, para presidente de partido, algo que não tem o menor cabimento. Então ficou um monstrengo essa PEC, que pode ter iniciado com o nome de PEC das prerrogativas, mas eu vejo que chegou num ponto de PEC realmente da blindagem, e eu ratifico o meu voto contra, mas quero parabenizar o senador Otto Alencar, presidente da CCJ, que hoje deu uma declaração a um grande veículo de comunicação tradicional, dizendo que ela deve ser enterrada no Senado Federal, se posicionando contra, porque vai na contramão dos interesses da população, e realmente vai, senhor presidente. Então, esses 5 minutos que generosamente o senhor me deu, vou deixar de crédito para uma outra oportunidade, porque efetivamente tem uns colegas aqui que vão falar, e esse assunto eu quero deixar muito claro e transparente a minha posição. Que Deus abençoe o Brasil, não a essa PEC da blindagem, a essa PEC das prerrogativas. Muito obrigado. Obrigado, senador Girão.
Eu concedo a palavra ao senador Plínio Valério. Peço ao senador Fernando Dueire que possa assumir aqui a presidência.